1 Samuel capítulo 30, verso 1, estamos falando confirmação, perseverança, persistência. A vida é uma batalha e nesta batalha Deus tem vitória para nós, mas nós temos que lutar com as armas de Deus e temos que ter a atitude correta diante das adversidades. Amém? Quem quer ter a atitude correta diante das adversidades? Eu achei tremendo a unção, as 3 unções que recebemos lá em São Paulo. Tem até um frasco de óleo guardado lá em casa dessas 3 unções. A unção de poder, de sabedoria e de ousadia. Poder para realizar feitos maravilhosos além do nosso limite. É o poder de Deus que nos reveste, nos fortalece. Sabedoria para ter a visão, as estratégias certas, que são fruto do entendimento da palavra de Deus, da revelação da palavra, debaixo da autoridade da igreja. Mas não adianta ter poder e sabedoria e não ter ousadia. A ousadia é para tomar o passo de fé, a ousadia é para se expor, para se comprometer, para pisar nas águas, para estender o cajado, para dar o grito para as muralhas de Jericó cair. A ousadia da obediência, não é a ousadia da presunção, da prepotência, da vaidade, é a ousadia da obediência. Vamos usar, vamos manifestar essas 3 unções. E hoje eu queria demonstrar para você como podemos aprender com Davi. A atitude de Davi foi algo extraordinário. A palavra diz: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Os amalequitas aqui, eles representam potestades, demônios, principados, dominadores, como diz Efésios 10, capítulo 6, a partir do verso 10, deste mundo tenebroso. A única intenção do diabo é roubar, matar e destruir. Você não precisa fazer nada, ele já te odeia a partir do momento que você nasce. Quem entende o que eu estou falando? Não tem trato com o inimigo, não tem como negociar com ele. Ele é o nosso inimigo e nós temos que estar firmes contra as armadilhas, ciladas, firmes em Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a palavra diz que os amalequitas sutilmente esperaram Davi e o seu exército sair de Ziclag e numa emboscada se levantaram, queimaram todo o patrimônio, destruíram a cidade, levaram os bens, os pertences, levaram os familiares prisioneiros. Que situação horrorosa, que situação difícil. Ao chegarem a Ziclag, verso 3, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, viram as mulheres, filhos e filhas levados prisioneiros. Vai continuando, por favor, projetando aqui para a gente acompanhar. Verso 4 agora, né? Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Verso 5, as mulheres de Davi também foram levadas, e Aionã e Abigail, e a que fora mulher de Nabal. 6, Davi profundamente angustiado, ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, das suas filhas. Tem motivo, né, irmão? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Irmãos, vamos contextualizar. Porque Davi, ele já vinha de uma maratona de tribulações. Ele já vinha de uma série de situações difíceis que ele tinha enfrentado. E sempre ele estava respondendo
positivamente. É aquele cristão fervoroso que, apesar das adversidades, continua congregando, continua servindo a Deus na igreja, continua submisso às autoridades, continua fazendo as campanhas, continua jejuando, não abre mão da santidade, não abre mão do temor de Deus. Quando você espera, quando você faz aquilo que é certo, e a palavra promete que a obediência libera bênçãos. Quem concorda comigo? E Davi vinha assim, ele enfrentou Golias, mesmo sendo prejugado pelos irmãos, ele se tornou herói, ele casou com a filha do rei, movido por inveja, o rei começou a persegui-lo, tentou matá-lo várias vezes, ao tal ponto que ele teve que se exilar de Israel e morar no território do inimigo, e servir por um tempo os filisteus, mas o coração ainda em Deus, coração em Israel, e o coração leal a Saul, apesar de tanta perseguição. Teve oportunidades de exercer a vingança com a mão dele, de matar Saul 2 vezes. A equipe dele falava: Deus entregou, até profecias, né? Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos, crava a lança nele. Mas a palavra diz que ele sentiu temor, que ele não poderia tocar no ungido do Senhor. Então é uma história, é uma caminhada no meio das adversidades, uma caminhada de santidade, de obediência, de temor a Deus, de perseverança, de fidelidade, de aliança, de compromisso com Deus, com a obra de Deus, com a nação de Deus, com as autoridades que estavam sobre ele. Mesmo sendo injustiçado e perseguido, ele torcia por Saul, ele cria em Israel, ele queria ver a restauração de Israel, derrotando os filisteus. E depois de tudo isso, qual é a recompensa? Cidade destruída, patrimônio destruído, família cativa. Difícil, difícil. Muitos talvez falavam: que me adianta servir a Deus? E a sua equipe de homens valorosos, fiéis, desesperados, falando: Davi, cadê os filhos? Cadê o patrimônio? Nós só estamos fugindo, nós só estamos sofrendo, nós só estamos recebendo dificuldades. Que adianta servir a Deus? Falaram em apedrejá-lo. Um espírito de rebelião começou a se levantar no meio da sua equipe. Tudo muito difícil. Todos nós enfrentamos dificuldades. Quem enfrenta dificuldades, levanta a mão. E às vezes, por muito menos, nós ficamos desmotivados, desanimados, revoltados, murmuramos. E Davi estava sem força e sofrendo as mesmas dores que a sua equipe. Mas a atitude de Davi nós temos que copiar. A palavra diz que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Quando um diagnóstico vem e não tem solução humana, quando uma crise financeira vem e muitos te abandonam, quando uma pressão de relacionamentos vem, traições, infidelidades, fortaleça em Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro presente na tribulação. Davi não chutou o balde, como diz na linguagem popular. Davi não entregou os pontos. Davi não ficou prostrado diante das dificuldades. Ele preferiu crer em Deus. Ele preferiu se fortalecer em Deus. Ele preferiu confiar em Deus. E através desse texto Deus tem me falado: perseverança é fazer o certo independente dos resultados. Porque nós somos motivados na expectativa dos resultados, é ou não é? Quem concorda? Nós queremos resultados
resultados imediatos. Mas Hebreus fala que nós temos que primeiramente obedecer e depois, através da perseverança, alcançar a promessa. A promessa chegará, mas primeiro nós temos que perseverar. E muitos param ali no meio do caminho, eles não perseveram, porque eles acham que não vai chegar a recompensa. E a recompensa de Davi chegou logo após de Ziclag. Já pensou? Se Davi desiste em Ziclag, toda a história dele de fidelidade, de obediência, de santidade, de bom testemunho, de lealdade, de busca de Deus, de ousadia, de fé, toda a história dele seria sacrificada. Ziclag foi um demônio, foi um espírito maligno que veio porque Satanás pressentia que Deus iria levantar Davi e Israel se tornaria uma nação mais poderosa, prevalecendo contra os inimigos. A recompensa de Davi estava chegando, mas antes veio a violenta investida dos amalequitas em Ziclag. E o que Davi fez? De novo, ele fez o que ele sempre fazia. Ele foi para a campanha, ele chamou o sacerdote, ele foi para o culto, ele foi buscar a Deus, ele foi buscar a direção de Deus, ele foi ouvir a palavra de Deus. Perseverança é fazer o que é certo, estar na igreja, estar em oração, viver em santidade, servir a Deus na igreja, submeter as autoridades. E se não veio o resultado, faz de novo. Se não veio o resultado, faz de novo, e faz de novo, e faz novamente, e não saia do caminho da obediência e da perseverança, porque o resultado vai chegar. Muitos desistem no meio do caminho, muitos param no meio do caminho, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, e ele mesmo incentivou o sacerdote. Ele falou: vamos fazer uma campanha, vamos fazer oração, vamos buscar a direção de Deus, vamos buscar uma palavra de Deus, naquele ambiente de choro, de angústia, de revolta legítima, irmão, legítima, revolta legítima. Quem sofreu injustiça e o coração legitimamente fica aflito, angustiado, levanta a mão. Mas mesmo assim você vai esperar em Deus, porque Deus te dará o livramento. Faça o que é certo, continue fazendo. O resultado não vem agora, mas eu vou continuar crendo, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar andando em reverência e temor diante de Deus, porque um dia vai vir, vai ser grande. Depois de Ziclag vem Hebron. Fala para o seu irmão: depois de Ziclag vem Hebron. O diabo quer anular você. Olha aqui para mim, irmão, o diabo quer anular seu potencial, o diabo quer tirar você da trajetória certa, do foco certo, da determinação certa. Tua resposta está chegando, não se abata, não deixe a angústia dominar a sua fé, não deixe o medo dominar a sua ousadia. Continue, 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 porque Deus está ouvindo, Deus está vindo, o Espírito está vindo, a palavra se cumprirá na sua vida. A palavra se cumprirá, as promessas se cumprirão na sua vida. Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E o que ele foi fazer? O que ele sempre fez, foi para a igreja. Então Davi disse ao sacerdote, filho de Ameleque: traz o colete, vamos fazer um culto, vamos buscar a Deus, vamos convocar a equipe para uma campanha de jejum, de oração, uma semana de confirmação.
seja o que for, vamos movimentar em direção a Deus. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo seguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los. Outra atitude de Davi que mexe com a gente. Quando estamos cansados, quando estamos angustiados, quando estamos abatidos, nós não temos muita disposição nem ânimo. Quem concorda comigo, né? Uns dormem muito, outros perdem o sono. Tem gente que fica angustiado e dorme, mas não é um sono bom. E tem gente que fica angustiado e não dorme, né? Os dois jeitos. Mas Davi falou: Deus, o que eu vou fazer? Tem gente que pergunta: Deus, o que o Senhor vai fazer? Como é que o Senhor vai entregar os meus inimigos? O Senhor vai devolver minha família? Davi falou: eis-me aqui, Senhor, me apresento. Que farei para resgatar a perda que eu tive? Que farei para reconquistar o testemunho diante da minha equipe? Que farei para reconquistar o patrimônio? Que farei para resgatar a esposa, os filhos da mão do diabo, da mão de Satanás? Que farei? Que farei? Ele falou: vou perseguir, vou alcançá-los. Nós temos que ter essa atitude também. Perseverança é uma atitude ativa diante das dificuldades. Quem vai ter? Não é esperar o inimigo, é esperar um livramento sobrenatural. É claro que o sobrenatural vai operar, mas dentro da iniciativa da ousadia, da fé, da atitude humana. Você entende o que eu estou falando? Eu estava meditando aqui, vindo para a igreja. Jesus, ou ele curou na sinagoga, ou ele curou aqueles que o buscaram desesperadamente. Sim ou não? O rapaz do tanque de Betesda, ele estava ali no tanque de Betesda, talvez um lugar de milagres, certamente. E o Senhor chegou ali e o curou. O Senhor sempre curou, libertou pessoas que passaram pelo caminho dele, ou estava na sinagoga, ou estava clamando. Bartimeu falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pessoas inconformadas com a angústia, com a aflição, com a derrota, com a frustração, com a humilhação. Pessoas que buscaram no Senhor a cura, a libertação, a provisão e o milagre, e por isso foram atendidas. Vamos aprender com a atitude de Davi. Ele falou: Deus, o que eu vou fazer? Vou persegui-los. Não tinha para onde ir, irmão. Perseguir como? A cidade foi saqueada. E Deus falou: o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e vai libertar os prisioneiros. Então levanta as mãos. Deus vai fortalecer tua mente, Deus vai restaurar tua alma, Deus vai renovar as tuas forças para lutar, para não deixar o cansaço, para não deixar a angústia, a aflição dominar a sua capacidade de lutar. Fala comigo: Senhor Deus, nesta manhã eu declaro, eu vou com ousadia, fé, perseverar até alcançar a restituição das perdas, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Davi e 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos, demais para atravessar o ribeiro.
Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Irmãos, outra atitude nobre de Davi. Eles foram bem-sucedidos. Quando eles retornaram, homens maus falaram: não dê para eles que ficaram a mesma recompensa que nós ganhamos. Davi falou: não, a recompensa é para todos. Presta atenção, irmãos. A nossa natureza é muito ruim. Se alguém não faz, nós não queremos fazer. É assim ou não é? Se alguém não faz, nós não queremos fazer. Se ele faz, ele nos estimula a fazer. Mas se ele não faz, talvez fala: mas por que eu vou fazer se ele não faz? Por que eu vou ser mais dedicado se ele é menos dedicado? É assim ou não é? Essa é a natureza. Nem todos têm a mesma capacidade. Presta atenção. A quem muito é dado, muito será cobrado. Nem todos têm a mesma capacidade. Se Deus te deu força, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, siga em frente, porque a recompensa vai abençoar você e os que ficaram para trás. Deus abençoa o coração generoso. Deus abençoa o coração generoso. Nosso coração não pode ser egoísta. Nosso coração tem que ser generoso. E quando a bênção vem, eu não posso ser mesquinho e falar: não, você não foi, você não lutou, agora você não tem recompensa. Não, a bênção vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar, para que todos sejam abençoados. Alguém tem que prosseguir. Talvez alguns falem: mas por que eles vão ficar, Davi? Por que nós vamos? Falou: mas ele tem força, ele já esgotou a força dele. Não vão desistir, não vão desanimar. E se alguns lá estavam mascarando, problema deles com Deus. Quem entende o que eu estou falando? É eu e Deus, é você e Deus. Cada um responderá diante de Deus por si. Ah, não, mas ele está falando, está cansado, mas não está. Eu estou mais cansado que ele. Então vocês ficam disputando cansaço e eu vou seguir em frente. Quem vai seguir em frente? Quem não vai ficar deixando picuinha te amarrar? Você tem um foco, você tem um objetivo, você tem uma promessa, você vai buscar a sua promessa. E ela não vai abençoar somente você, ela vai abençoar todos os que ficaram para trás. Pois 200 estavam exaustos demais. Todavia Davi e 400 continuaram. Encontraram um egípcio no campo, trouxeram a Davi, deram água e comida. Eles alimentaram aquele egípcio, meu irmão, um homem que não era nem judeu, estava ali abandonado pelos amalequitas. É isso que o diabo faz. Enquanto você tem força, saúde, ele usa você, depois ele te joga fora. Quem entende o que eu estou falando? É isso que o mundo faz, que nem fez com o filho pródigo. E no meio da pressão, eles ainda alcançaram aquele homem, eles acolheram aquele homem, eles alimentaram, eles mataram a sede dele. Às vezes você está tão ocupado que você esquece de cuidar daquilo que vai ser o caminho da sua vitória. Quem entende o que eu estou falando? Eles socorreram o egípcio. Davi perguntou: quem é você? De onde você vem? Falou: sou jovem, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb. Olha o sinal de Deus. Atacamos Ziclag, incendiamos Ziclag. Olha o sinal de Deus. Tua resposta vem da onde você não espera. Quem não quer deixar de perseverar, obedecendo, evangelizando, fazendo a obra de Deus? Às vezes o sinal, o caminho, a chave
para você alcançar aquilo que você quer e que você deseja, está onde você não imagina. Você entende o que eu estou falando? Não é tão simples, mas está. Eles cuidaram do egípcio, eles socorreram ele, e ele tinha as instruções para levar Davi ao bando dos amalequitas. Davi lhe perguntou: você pode levar até esse bando de invasores? Interessante, né? Pequenos sinais, grandes vitórias. Fala comigo: pequenos sinais, grandes vitórias. Deus está respondendo nas pequenas coisas. Quando Davi foi levar o queijo e o que mais? E o pão, uma tarefa insignificante. Ele foi levar o queijo e o pão e foi pegar a notícia dos irmãos que eram soldados de Saul. E ali ele teve a oportunidade de ouvir Golias, enfrentar Golias e se tornar um grande líder em Israel. Fala comigo: pequenos sinais, grandes vitórias. Às vezes você se sente tão pequeno, fazendo tarefas que parecem tão insignificantes, mas são essas tarefas que você faz para Deus, não para o homem. Eu acho interessante a epístola de Paulo. Paulo, ele não fez uma revolução social. Ele falou para os escravos: sirva ao seu Senhor. Ele não decretou a abolição da escravatura. Sirva ao Senhor, bons ou maus, como se estivesse servindo a Deus. Misericórdia. E ele falou também aos senhores: cuidem dos seus servos como seus irmãos em Cristo. Aí eu vejo o coração de Paulo naquela carta a Filemon. Filemon era escravo de um discípulo de Paulo. Paulo acolheu ele, cuidou das enfermidades dele, ele serviu Paulo com amor, com excelência. Ele falou ao discípulo dele: estou te entregando novamente Filemon. Receba ele não mais como escravo, mas como irmão. Amém? As estruturas humanas são falhas, mas o coração que serve a Deus supera todas as dificuldades. E aí a palavra diz: você me levará. Ele falou: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu Senhor, ou seja, dos amalequitas, e eu te levarei até eles. Irmãos, quando ele acolheu, quando ele alimentou, quando ele matou a sede, ele resgatou a confiança. Aquele homem nunca ia falar para ele, está morrendo de medo. Mas Deus usou aquele jovem para levar Davi. Quando ele levou Davi lá, os amalequitas espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até tarde. Fala comigo: perseverar é fazer o que é certo, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo angustiado, e fazer de novo, e fazer novamente, porque o certo trará os resultados. Quem pode aplaudir o Senhor? Davi alcançou o desejo dele. Irmãos, vieram de uma incursão, uma viagem longa, tiveram um choque emocional, uma ferida emocional, patrimônio destruído, família cativa, a equipe dele revoltada contra ele, mas ele continuou confiando em Deus, ele continuou lutando, ele continuou acreditando, ele renovou forças, mesmo cansado, atravessou
o ribeiro de Besor, acolheu o egípcio, acreditou nos pequenos sinais e ainda lutou para reconquistar sua família e seu patrimônio. Que a igreja desta geração aprenda a lutar e a perseverar como Davi.